Olá, nono. Vamos iniciar o nosso caderno 2 de Física falando de dinâmica. Nós já vimos um pouco como funcionam alguns dos movimentos. Aqui a gente vai falar um pouco de forças, de leis de Newton, né? E a diferença entre os tipos de força que existem. O primeiro conceito básico de força seria a força de contato. Como o próprio nome já define, são aquelas que ocorrem com um contato direto entre a superfície dos corpos que estão interagindo. Como exemplo, a gente tem uma força normal, força de atrito, ou entre elementos, um fio, uma barra rígida, etc. Aqui a gente tem uma imagem para representar. Então, a gente tem uma mão fazendo um contato com uma parede, tá? A mão gerando uma força, empurrando a parede, e existe uma força chamada força de reação, que a parede empurra, devolve para o corpo, tá? A força de contato, ela está existindo bem aqui, tá? Então, tem a força que a mão exerce na parede, a força que a parede exerce na mão, e aí ela precisa de um contato para existir, tá? Dentre as forças de contato, a gente tem a força de atrito, tá? Força elástica, força de tração ou tensão, força de empuxo, tá? Força de arraste, força aplicada. A força gravitacional é a única força que vai estar presente aqui, força de campo, tá? Que é o segundo tipo de força. Quando a atuação da força ocorre à distância, a força gravitacional entre a Terra e a Lua e a força de interação elétrica entre dois prótons, por exemplo, é um exemplo. Tá? Então, vamos exemplificar aqui. A força de campo, ela existe com ou sem contato. Tá? Então, nós temos a força peso que o planeta exerce no bloco. Aqui, por exemplo, não precisa necessariamente ter contato. Tá? A gravidade é essa força que está atraindo o corpo para o centro da Terra. Vocês vão ver isso melhor, mais aprofundado, tá? Em força elétrica e força magnética, que vai ser estudado no ensino médio, lá pelo 3º ano, tá? Aqui no 9º ano, a gente faz uma introdução, começar a conhecer determinados assuntos, é mais geral, é mais superficial, tá? Existem as forças que ocorrem na mesma direção e mesmo sentido. Antes de eu falar um pouquinho disso, eu queria falar sobre essa tal força resultante. A força resultante é a soma de todas as forças que estão sendo exercidas sobre um corpo, tá? Quando essa força ela ocorre na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante vai ser a soma das forças. Aqui, como exemplo, a gente tem 2 pessoas empurrando um carro. As 2 forças estão na mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, a gente soma os valores e a gente tem a força resultante. Outra situação são forças com a mesma direção em sentidos contrários, tá? Então, a gente tem força para o lado esquerdo, força para o lado direito. Aí, uma das forças, quando a gente for resolver a força resultante, a gente vai diminuir, tá? Como exemplo, podemos pensar em um cabo de guerra, como na imagem a seguir. Vamos supor que as crianças à direita do cabo exerçam uma força de 15 newtons, enquanto os adultos à esquerda exerçam uma força maior de 20. Nesse caso, a força resultante da corda será a intensidade de 5 newtons, com a direção horizontal e o sentido para a esquerda. Tá? A gente resolve a força resultante, a força maior menos a menor, temos um resultado, tá? E aí a gente percebe que a força maior, ela tá sendo feita da direita para a esquerda, né? Porque o casal tá puxando a força. Então, provavelmente essa corda, ela vai se movimentar para o lado esquerdo, tá?
Outro princípio que a gente vai estudar é a inércia. A inércia, ela vai se referir à primeira lei de Newton, tá? Que um corpo que está em movimento, ele vai permanecer em movimento. O material de vocês traz essa imagem de um acidente de carro, tá? Esse hipopótamo está aqui só mesmo para colocar um humor, meio negro, mas é um humor na imagem, tá? Pensem o seguinte, aqui no exemplo ele diz que a pessoa ela tá sem um cinto de segurança, tá? Então, o corpo está em movimento, nós que estamos dentro do carro, estamos encostados no banco e o banco está nos levando para frente, para realizando o mesmo movimento do carro, correto? Quando esse carro, ele para, ele tem, aqui no caso do exemplo é o acidente, né, que ele vai paralisar e a pessoa que está sem cinto de segurança permanece realizando o movimento. Porque um corpo que está em movimento, ele vai permanecer em movimento, é o que diz a primeira lei de Newton, tá? Abrindo parênteses, é por isso que é tão importante usar o cinto de segurança, tá? Porque o cinto de segurança, ele vai segurar o teu corpo para impedir que ele permaneça em movimento. Aqui na imagem o corpo ficou preso dentro do carro, mas na maioria das vezes, numa situação real, o que acontece com uma pessoa sem cinto de segurança, ela permanece realizando o movimento inicial do carro. Imagina que esse carro está aí a 100 km por hora. Então, nós temos um carro a 100 km por hora e a pessoa, ou nós que estamos dentro do carro, também estamos nessa mesma velocidade, 100 km por hora. Aí o carro, ele bate. Quando ele bate, o carro para de realizar um movimento de 100 km por hora, porém o corpo que estava dentro do carro, ou os corpos que estavam dentro do carro, permanecem realizando esse movimento de 100 km por hora. Então, em caso de acidente, a pessoa ela é arremessada do carro na velocidade em que o carro estava realizando no momento do acidente, tá? Então, eu quero ler com vocês bem aqui assim, o finzinho. Os exemplos anteriores mostram que o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso, caso a resultante das forças que agem sobre ele seja nula, tá? Relevando uma importante propriedade da matéria chamada inércia. Esse comportamento é descrito na primeira lei de Newton. Newton descreveu esse movimento de inércia, que todo corpo que está em movimento permanece em movimento. Tá? Esse aqui é o que é dito na primeira lei de Newton. Caso a resultante das forças que agem sobre o objeto seja nula, ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente tem uma outra imagem, uma outra situação, demonstrando que é como se fosse um acidente já de moto, de bicicleta, perdão. Mas funciona para moto do mesmo jeito. Tá? Então a gente tem o rapaz da bicicleta que estava realizando um movimento. No momento em que a bicicleta ela é paralisada, o corpo permanece realizando o movimento na mesma velocidade que eles estavam quando estavam juntos, bicicleta e o homem. O princípio fundamental da dinâmica vai ser a segunda lei de Newton, que é um conjunto da inércia e outro princípio, né? Então, a inércia diz que um corpo que está em repouso vai permanecer em repouso e um corpo que está em movimento ele vai permanecer em movimento. Quando a gente fala de forças, então o corpo ele vai permanecer em repouso quando as forças foram nulas, né? Ou quando tiver ausência de força, que é igual a zero. E o corpo vai permanecer em movimento com a força resultante de forças agindo sobre o corpo, né? Ele traz o exemplo aqui, por exemplo, do jogador de futebol. Tá? Durante a cobrança de um pênalti, em uma partida de futebol, por exemplo, podemos presenciar dois princípios básicos da dinâmica. O princípio pois a bola tende a permanecer em repouso enquanto não é chutada pelo jogador, e o princípio fundamental da dinâmica, pois a bola só alterou seu estado de repouso quando a força, a partir do chute, foi lhe imposta. Tá? É importante perceber que ao aplicarmos certa força em um objeto, quanto maior for sua massa, menor será a sua aceleração, ou seja, menor será a sua mudança de velocidade. Quanto mais pesado o corpo for, menor vai ser a sua aceleração e maior vai ser
vai ser a força que vai ser preciso ser aplicada sobre o corpo para que ele entre em movimento. Aqui a gente tem dois exemplos, um, creio eu que seja uma maçã, e o outro é uma melancia. A segunda lei de Newton, a gente usa a segunda lei de Newton, ou chamado princípio da dinâmica, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração de um corpo, tá? A gente pode usar a fórmula também como a aceleração é igual a massa dividido pela, a força resultante dividido pela massa do corpo, tá? Isso aqui é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. E por último, a gente tem a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, tá? Que diz que toda força de ação resulta em uma força de reação. Exemplo, se eu empurro uma parede, essa parede ela reage devolvendo a mesma proporção de força emitida sobre ela. Como é que eu provo isso? Se eu estou em pé normal e empurro, eu não consigo perceber porque eu tenho a força de atrito sobre os meus pés, né? Mas se eu subo num skate ou num patins e eu vou lá na parede e eu empurro a parede, a sensação, na nossa cabeça, nós estamos nos empurrando, correto? Mas não é isso que acontece. Segundo a terceira lei de Newton, diz que toda ação tem uma reação. Quando eu empurro a parede me devolve esta força, tá? Resultando no meu movimento, tá? A mesma coisa serve para outros princípios, martelo, quando a gente vai pregar, tá? Aqui, por exemplo, no lançamento de um foguete, já é calculado a reação da força da explosão do foguete, tá? Isso aqui já é calculado. Então, para finalizar, em resumo, a gente tem o seguinte: as leis de Newton. A primeira fala da inércia, que é a tendência do corpo permanecer em repouso se a velocidade for zero, ou IMRU, que é movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade é constante e provavelmente em linha reta. A segunda lei de Newton diz que o princípio fundamental, a gente tem a fórmula, tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que a unidade é dada em Newton, tá bom? Nós temos vetores que tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, tá? A terceira lei de Newton nos diz ação e reação, corpos diferentes, a gente precisa ter dois corpos envolvidos na situação, então forças com sentido contrário, com mesma direção e mesma intensidade, tá? Então, isso aqui é o que nós temos para a aula de hoje. Vamos ficar sempre atentos às orientações, tá? Eu vou estar postando junto com esta minha videoaula um vídeo complementar, tá? Com outros pontos e outros tipos de força que estão tratados aí nesse capítulo 1 do material do caderno 2 de vocês de física, tá bom? E a gente se fala na próxima aula.